Olá pessoal, meu nome é Marcos Menezes, esse é mais um episódio do podcast Papo Conteúdo. Hoje a nossa convidada é a psicóloga Thalita Oliveira, ela vai estar falando sobre ansiedade. E antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu quero agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando e pedir para vocês, por favor, darem seu like, compartilhem e se inscrevam no canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E também quero agradecer a nossa apoiadora desse episódio, que é a Marinova Menezes. Então, se você ainda sonha com a sua casa própria, a Marinova Corretora pode te ajudar a tornar esse sonho realidade. Com mais de 5 anos de experiência em São Paulo, ela é especialista em lançamentos, apartamentos prontos, Minha Casa Minha Vida em médio padrão, confiança e cuidado e dedicação para ajudar você e sua família a conquistar um novo lar. As informações vão estar aparecendo aqui. O WhatsApp dela é o 11 970 51 54 22, tá bom? Então, segue lá e chama ela no WhatsApp. Doutora Thalita, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo, né? Imagino que seja muito corrido. Quero te agradecer. Eu queria que você se apresentasse, por favor, para quem não a conhece ainda, por favor. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui com você. Eu sou a Thalita, eu sou psicóloga. Eu já venho na área do atendimento da psicologia clínica há bastante tempo. E recentemente eu desenvolvi a Clínica Multi, que é uma empresa onde nós oferecemos trabalhos além do atendimento clínico. Então hoje nós estamos indo em grandes empresas, pensando aí na saúde mental dentro do ambiente profissional, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, agradeço já a você por ter me feito o convite para estar aqui com você hoje e poder falar de um tema tão importante que a gente vê tanto dentro do consultório, como também fora do consultório, né, onde a gente vai nas empresas, todos os lugares que a Clínica Multi vai chegando, a gente percebe o quanto a ansiedade está em alta. Então, receber o convite para poder vir aqui falar sobre ansiedade foi muito gratificante, porque é um assunto importante e é um assunto que a gente precisa trazer cada vez mais conhecimento em torno. Legal. Se você pudesse fazer um resumo, o que a gente poderia falar sobre o que é ansiedade? É simplesmente aquela pessoa que é ansiosa porque vai ter uma festa ou é algo muito mais além disso? Marcos, é bem importante a sua pergunta, porque a gente precisa entender o que é ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela é uma reação comum do nosso organismo. Então, todos nós, em algum momento, vamos nos sentir ansiosos. E, até certo ponto, isso é normal. Então, por exemplo, se eu me vejo dentro de uma situação de medo ou de perigo, né? Então, estou em uma situação de altura, de um medo, de uma ansiedade ali, que eu preciso me proteger, naturalmente, meu organismo vai fazer com que eu me sinta mais ansiosa, porque é um sistema de alerta do nosso organismo. Então, eu vou ficar em alerta, porque eu preciso me sentir em segurança. Então, essa ansiedade é algo que a gente pode considerar normal, uma ansiedade natural do nosso dia a dia. A ansiedade, ela vai passar a ser um problema quando ela começa a se tornar frequente e à medida do que ela vai nos paralisando. Então, quando a ansiedade, ela nos paralisa, aí é um sinal de alerta. Certo. Falando sobre relacionamento, a questão da ansiedade na família, o quanto isso pode impactar negativamente no relacionamento, Thalita? Impacta diretamente, porque quando a gente pensa na pessoa ansiosa, um dos comportamentos ali, um dos sintomas dentro da ansiedade, principalmente a ansiedade generalizada, a ansiedade quando já é um fator de doença mesmo, ela vai trazendo para as pessoas pensamentos que a gente pode chamar aí de pensamentos divergentes da realidade, né? Então, pensamentos que vão fazendo com que essa pessoa comece a acreditar em coisas que não estão acontecendo. Então, ela começa a ter ali uma fantasia, um criar de situações, um medo do abandono, um medo da rejeição. Então, isso vai fazendo com que essa pessoa, naturalmente, ela comece a se afastar do outro familiar. E aí pode ser do cônjuge, pode ser dos filhos, os filhos dos pais, mas tudo isso é vindo do processo da ansiedade. A ansiedade, ela pode gerar algum tipo de irritação? A pessoa pode ficar irritada porque, por exemplo, né, a gente comentou sobre a questão familiar. De repente a pessoa ela vai ter um evento e a pessoa, ela fala assim, eu já sou muito ansiosa de natureza, o pessoal já fala, eu sou ansiosa. E aí, dentro do convívio, ela quer que o marido ou o filho faça algo e a pessoa não faz. E ela está vendo que está chegando no horário e a pessoa não está fazendo. Isso pode gerar uma irritação devido a essa questão da ansiedade? Eu acho que aí tem duas perguntas que a gente precisa só alinhar para poder entender, assim, para poder explicar um pouco disso. É comum algo que parece ansiedade, mas que na verdade é um comportamento de estresse. Então, por exemplo, eu sei que daqui a 2 horas eu tenho uma reunião em tal lugar. E isso começa a me gerar uma preocupação. Então, eu preciso ir, eu preciso fazer essa reunião, eu preciso entregar, precisa ser um trabalho de qualidade.
eu vou lá, eu faço essa reunião, eu entreguei, passou, acalmou. Seguir a vida normal. Isso a gente entende como um comportamento de estresse, porque eu me sinto cobrada por algo que eu vou ter que fazer logo, então eu preciso entregar. Então, por exemplo, essa ideia que você trouxe, a pessoa precisa sair, o marido está demorando, os filhos estão demorando, isso pode ser mais uma situação de estresse, então eu preciso chegar no horário, eu preciso ter compromisso com o horário, meu filho está atrasando, meu marido ainda não conseguiu se organizar para a gente sair. Isso é muito do estresse do dia a dia. Quando que isso pode ser uma ansiedade? Se mesmo depois desse evento acontecer, essa pessoa ainda estiver com esse nível de irritabilidade. Então ela se irrita fácil, essa desorganização das coisas, da dinâmica familiar começa a acontecer com frequência, e mesmo depois do evento realizado, isso continua muito visual ali, muito permanente dentro dessa casa, dentro dessa família. Daí a gente entende que sim, que é mais um comportamento da ansiedade do que o estresse de saber que temos um compromisso daqui a pouco. Certo. No caso, como que dentro da família a gente consegue identificar quem é ansioso e quem é simplesmente uma pessoa estressada? Porque você falou que pode passar e a pessoa continuar com aquele sintoma. Mas aí, ok, aí ela fala assim, realmente essa pessoa é uma pessoa ansiosa. Como que a gente consegue, tem alguma característica? Porque isso pode acontecer, mas pode passar. E aí a pessoa fala, não, mas eu sou ansioso, eu não estou estressado, só estou ansioso. Como a gente consegue identificar, até para conseguir ajudar? É bem delicado, porque assim, por mais que tenha sido falado muito sobre ansiedade frequentemente, mas como são vários os sintomas, até a pessoa entender que é sobre ansiedade e não sobre uma dor de cabeça, sobre uma preocupação excessiva, pode levar algum tempo. Então, a família ter esse olhar atento, então os pais, os responsáveis, ter esse olhar atento para os filhos, é importante. Então, um dos sintomas muito comuns é a preocupação excessiva. Então, vai ter uma prova, uma semana de prova, mas esse adolescente, essa criança, passa, depois desse período, ainda continuar, por exemplo, roendo as unhas, dificuldade para dormir, inquietação, de repente preocupações que vão além de coisas do dia a dia, pensamento de coisas que não estão acontecendo, um medo excessivo, né? Então, dentro da ansiedade, é comum que a gente perceba muito, além desse medo excessivo, coisas que não têm possibilidade de acontecer, mas que a nossa mente, ela cria. Então, o adolescente, a criança, traz um pouco desse medo do abandono. Então, é preciso estar muito atento, né? Às vezes, o adolescente, ele se distancia mais, porque ele tem muito medo do julgamento, medo da não aceitação. Então, é um olhar que a gente precisa ter o tempo todo muito atento e sempre trazer a ideia de que tanto a criança quanto o adolescente, o cônjuge, precisa se sentir num espaço confortável para poder trazer ali o que está sentindo, o que está pensando, para que a família consiga junto entender se é algo que realmente faz sentido ou se está muito envolvido a ideia da ansiedade, da preocupação, do medo, da insegurança. Tá. Porque eu estou perguntando isso porque, assim, eu fico pensando, antigamente as pessoas já tinham esses sintomas, Sim. Só que não era identificado, talvez, como ansiedade. A gente poderia dar qualquer outro nome, né? Poderia, tá estressado, tá nervosa, ou qualquer outra coisa. Você sabe mais ou menos a partir de quando que isso foi identificado? Olha, esses sintomas são específicos de pessoas ansiosas. E quando a pessoa tem essa ansiedade, é diagnosticado, prescrito, tem alguma coisa muito específica? Olha, a partir de agora você é uma pessoa ansiosa, mas não aquela pessoa ansiosa por um evento. Você tem esse problema em si. Existem hoje testes, né, neuropsicológicos que são aplicados dentro do consultório por profissionais preparados para isso. E através desses testes, a gente consegue, né, nós conseguimos trazer ali um diagnóstico. Né, mas é importante pensar sempre essa ideia da idade, se já está tendo algum acompanhamento, que seja com pediatra, que seja com clínico geral, que seja com herbiatra, que é o profissional médico ali responsável pelo adolescente. Então é importante ir acompanhando se ele já tem esse cuidado médico que traz ali um olhar para essa ideia de um possível comportamento ansioso, mas também é importante observar dentro da escola. Né? Então a gente vai fazendo sempre esse apanhado, sempre importante fazer esse apanhado, assim, como que é essa criança, esse adolescente na escola, como que é essa criança, esse adolescente com a família, e o adulto também, né? A gente pensa muito no cuidado dos pais e dos responsáveis para com as crianças e os filhos, mas a gente precisa pensar também nos adultos. Então, os adultos, eles vão muito para um lugar de, além dessa preocupação excessiva, o medo da não aceitação, a insegurança, o medo da reprovação, um desejo de ficar reservado. Então, eu prefiro ficar no meu canto, não falar com ninguém,
porque aí eu me sinto mais seguro. E aí, se a gente for olhar para tantas possibilidades de diagnósticos que existem hoje, podem surgir várias hipóteses. Então é sempre importante ter esse olhar atento. Percebeu ali mais de 2 ou 3 comportamentos que tendem a ser da ansiedade, como, por exemplo, a preocupação, a insônia, o medo, o roer das unhas, a sudorese, é importante procurar ajuda profissional. Então, do psiquiatra, do psicólogo, porque daí a gente consegue fazer um trabalho, identificar se é uma ansiedade, e hoje tem medicamentos, assim, ótimos que podem contribuir com esse processo e diminuir os sintomas, e fazer com que essa pessoa consiga ter uma vida normal. É importante. O quanto essa questão da ansiedade impacta no relacionamento dos pais com os filhos? Isso pode ser passado? Por exemplo, o filho pode virar uma criança ansiosa por causa dos pais? Existe isso? Olha, é importante a gente entender assim, né? Quando a família tem ali o pai ou a mãe ansioso, naturalmente vai ser uma família talvez muito agitada. Né? Então vai ter uma agitação, uma preocupação, precisa fazer, precisa resolver, vamos, o tempo está passando. E além dessa cobrança excessiva, quando a gente pensa no casal, vão existir ali um ruído na comunicação, um ruído no relacionamento desse casal. E naturalmente a gente entende que as crianças elas aprendem mais com o que elas veem do que com o que é falado para elas. Então, se ela está vivendo num ambiente onde existe uma agitação, uma inquietação, um medo, os pais tenham ali uma questão entre eles de um ciúme excessivo, de um medo de abandono, naturalmente isso vai sendo passado dentro desse ambiente familiar e faz sim com que a criança perceba, com que ela sinta e que possa começar a trazer também comportamentos ansiosos no dia a dia. Porque eu estou perguntando isso porque assim, o que eu percebo às vezes, né, eu e meu filho, por exemplo, às vezes eu posso dar a sensação que eu estou passando uma ansiedade para ele, por eu estar nervoso por alguma coisa, não que eu seja uma pessoa ansiosa, por isso que eu perguntei. No caso, que dica ou que sugestão que você pode dar para que a gente possa ajudar uma pessoa que se encontra numa situação dessa, nesses itens, né, esses perfis, ou enfim, e você comentou, como a gente consegue ajudar uma pessoa, quando a gente percebe, falou, essa pessoa não está só estressada, eu acho que ela está tendo umas características de uma pessoa ansiosa, né, com ansiedade no caso. Sim. Geralmente, a pessoa, quando ela está num processo ansioso, vivendo aí da ansiedade, e ela não procurou ajuda ainda, ela não está fazendo nenhum tipo de tratamento, é comum que essa pessoa tenha uma certa aversão sobre a ideia de ser ansioso. Assim, não, imagina, eu não sou ansiosa, é porque está acontecendo um monte de coisa, eu não sou ansiosa, eu não sou ciumenta, é porque meu marido me dá motivos, não é que eu sou ansiosa, é porque eu sou antissocial, eu não gosto de pessoas, então eu prefiro ficar em casa e não sair e tal. Então essa pessoa, naturalmente, assim, é muito comum a gente perceber que ela vai encontrando várias justificativas para os comportamentos, para as atitudes do dia a dia, porque é muito difícil, às vezes, entender e aceitar que é uma pessoa ansiosa. Certo. Então, quando a gente consegue perceber e fala assim, nossa, mas essa pessoa, ela tem comportamentos e características que eu já entendo que pode ser, sim, de uma ansiedade. Mas como que eu posso falar isso para ela, né? Porque a gente sabe que não necessariamente as pessoas vão aceitar. Sim. Você pode chegar assim, muito gentilmente, e falar assim, nossa, eu estava lendo sobre ansiedade esses dias e percebi que tá muito, né, tem esses sintomas, então a pessoa fica mais agitada, mais preocupada. É comum, por exemplo, que nem você fez ontem, de não querer sair com a gente, de evitar, e você vai trazendo exemplos de coisas que essa pessoa vai fazendo e que ela tem feito no dia a dia e que em algum momento você entendeu que isso é do comportamento ansioso, para ajudar a fazer com que ela também entenda. E aí você pode trazer, mas olha, eu vi também que tem soluções, né? Então, de repente, buscar a ajuda de um psicólogo, buscar a ajuda de um psiquiatra, pode ser um caminho. Interessante você falar isso sobre não querer sair. Isso também é uma característica? O fato da pessoa não querer estar em convívio com outras também Também é uma característica da ansiedade. Porque dentro do comportamento ansioso é muito comum o medo de não ser aceito, o medo de não agradar, o medo de... o que eu vou falar? Então vamos pensar assim, né? Quando a gente vai ali para uma festa, para uma roda de amigos, às vezes as pessoas estão conversando, estão batendo um papo, falando de assuntos bem aleatórios, e a pessoa com comportamento ansioso, ela tende a muitas vezes ficar quietinha, só ouvindo. E até fala assim, é porque eu sou mais observador, eu gosto mais de ouvir, meus amigos gostam muito de mim porque eu ouço bastante eles. Atenção aí, porque na verdade a gente pode estar falando de uma pessoa com ansiedade. Então, ela sai, ela está no meio ali com os amigos, mas ela tem medo de falar alguma coisa
e ninguém dá atenção. Então, tô eu, você aqui, mais 3 amigos, e aí se eu falo alguma coisa? E a cabeça do ansioso, ela não para de pensar. Tá todo mundo ali conversando, sei lá, sobre a novela, sobre o futebol, e o ansioso tá ali. Mas será que eu posso falar agora? Mas será que se eu falar eles vão me entender? Será que se eu falar eles vão me dar atenção? E ele tá quietinho, só observando, assim, né, o famoso ouvinte. Mas na verdade a cabeça dele tá passando um monte de coisas. Então, e se eu falar e ninguém me dá atenção? E se eu falar e eles acharem que eu, nossa, como eu falei, uma bobagem tremenda? Então, eu vou ficar quietinho aqui só ouvindo. E esse comportamento vai fazendo com que essa pessoa se afaste. Então, quando você chamar a próxima vez para um encontro, ela vai encontrar um motivo para não ir. Falar, eu não vou conseguir, eu tenho um compromisso. E cada vez mais ela vai se afastando, cada vez mais ela vai se afastando. Mas não porque ela não quer estar com esses amigos, não porque ela não quer estar com a família, mas o medo de falar errado, o medo de passar algum tipo de vergonha, vai fazendo com que ela se distancie. E isso acontece em qualquer fase da vida. Pode ser entre os adolescentes, entre os adultos. A gente costuma perceber esse tipo de comportamento. Então, a ansiedade, ela pode aparecer em qualquer momento. Qualquer momento ela da vida. pode ser uma pessoa super animada e, de repente, a pessoa gerar um diagnóstico de ansiedade. A qualquer momento da vida a gente pode ter um diagnóstico de ansiedade pelas questões do dia a dia, né? Principalmente quando a gente olha assim, eu costumo dizer que nós que moramos em São Paulo especificamente, nós estamos expostos a situações de estresse o tempo todo, né? Sim. Muito estresse, muita ansiedade, muita preocupação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então nós estamos inseridos numa sociedade em que a preocupação ela está o tempo todo ao nosso redor. E naturalmente isso vai fazendo com que aos poucos, sem perceber, a gente se torne pessoas ansiosas. Né? Então às vezes a gente fala assim, ai, porque o meu esposo tem um ciúmes, né, assim, algo a se preocupar, minha esposa também é ciumenta, mas a gente não tem motivo para ter esse ciúme todo, para ter essa insegurança toda. A gente precisa investigar, porque às vezes o que está por trás disso, desse relacionamento, são pessoas ansiosas. Então, dentro da ansiedade, eu vou ter sempre o medo de que o outro me abandone. E se ele estiver conhecendo uma pessoa mais legal? E se ele me abandonar? E se ele não quiser mais estar comigo? E aí a gente vai entendendo que, na verdade, é uma mente que não para ali, está criando possíveis cenários de coisas que não existem. Não tem nada a ver com aquele, acho que como é que fala? Síndrome do pensamento acelerado, alguma coisa assim. Ah, sim. Tem a ver com isso ou não? Acaba tendo um pouco quando a gente pensa nessa ideia dos pensamentos acelerados, assim, né? Então são vários pensamentos ao mesmo tempo, vários pensamentos de coisas que não têm possibilidade de acontecer, medo excessivo, então, eu tô aqui, tô trabalhando, mas começo a ter uma sensação de medo, uma sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer hoje, então eu vou querer ligar pra minha família, eu vou querer saber se tá todo mundo bem, porque eu tô com a sensação, um aperto no peito, aquele medo de que aconteça alguma coisa. É uma característica do comportamento ansioso. Tá tudo bem, a família tá bem, todo mundo com saúde, trabalhando, vivendo, tá tudo ok. Mas a pessoa ansiosa, ela vai entrar nessa ideia de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. Mesmo que não tenha possibilidade de que isso aconteça. Teve um caso, eu não sei se você acompanha futebol, acho que é jornalista, acho que é Bárbara Coelho. Passou, ela tinha acabado um jogo, e ela estava entrevistando, e de repente ela começou a respirar assim, e aí o pessoal percebeu, e aí um outro foi até ela, e tipo, tudo bem, brincou e pediu para ela sair. E depois aquilo viralizou, porque falou, nossa, o que está acontecendo? E ela falou, que acho que ela gerou um estresse, uma ansiedade muito grande, porque acho que era o time dela, eu não sei se era o time dela, mas acho que ela estava muito feliz. Enfim, isso que eu já ouvi pessoas assim falando, que às vezes parece que ela vai ter um treco, porque dá um negócio muito forte. Isso também tem a ver com ansiedade ou não? Tem, isso é bem interessante, porque hoje, né, observando muito o que acontece dentro de alguns hospitais, pronto-socorros, enfim, geralmente é muito comum a gente ver pessoas que chegam dentro desses ambientes com suspeita ali, né, com medo de estar tendo um infarto. Então eles chegam, doutor, eu estou sentindo todos os sintomas parecidos com infarto, né, então o batimento acelerado, a dormência no braço, e aí essa pessoa chega ali falando para o médico que ela está tendo um infarto. E realmente, assim, os sintomas, eles são muito parecidos, porque são sintomas físicos, são reais. Então, essa falta de ar, esse medo, essa insegurança, esse coração acelerado, né, essa respiração muito ofegante, batimento acelerado, a dormência nos braços, tudo isso são características da ansiedade, da crise de ansiedade, né? Então, quando a pessoa já está num processo de ter uma crise ansiosa.
Então, dentro da ansiedade, e é muito comum de ser confundido com um infarto, por exemplo, por ter esses comportamentos bem parecidos, né, esses sintomas muito parecidos. Então, provavelmente, o que aconteceu no caso dela deve ter sido algo assim. Então, estava ali entrevistando, um excesso de emoções, o estresse, o medo de ser aceita, o medo, talvez, de errar diante desse pessoal, da entrevista, assim, possíveis pensamentos ali que foram aterrorizando ela de alguma forma, e veio a essa crise de ansiedade, né? Então, esse comportamento, de repente, que os colegas tiveram de afastá-la, de conversar com ela, de levar ela para um outro ambiente, foi o mais adequado mesmo. A questão da respiração, ela tem algum efeito positivo para pessoas que têm problema de ansiedade? Muito. Desculpa te interromper, eu falo isso porque teve já várias pessoas que falaram, e eu confesso, para mim, é muito difícil de acreditar que simplesmente o fato de eu respirar e ficar, mas vai acalmar, eu tenho a sensação que vai acalmar, mas não que vai resolver. Sabe a coisa minha paliativa? Toma aqui como se fosse um remedinho, só para você ficar melhor, mas eu ainda reluto um pouco para acreditar. Tem essa efetividade mesmo na respiração? Eu acho que a sua pergunta ela é importantíssima, assim, porque não adianta eu chegar para uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade agora e falar para ela assim, respira, não vai adiantar. Exatamente. Isso é até ruim, é péssimo para o cenário, porque se eu trago falas, por exemplo, respira, ou fica calmo, vai ficar tudo bem, isso é péssimo para a pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, porque para ela pode trazer a sensação de invalidação, de menos importante. Então, realmente, chegar para uma pessoa que já está numa crise e falar para ela respira, a tendência é que não ajude mesmo. Quando a gente fala muito da respiração, ela é como um preventivo. Então, você vai trabalhar no dia a dia técnicas de mindfulness, técnica de respiração guiada, técnica de respiração diafragmática, tudo isso é comprovado o quanto que a respiração ela contribui para a oxigenação do cérebro, para a diminuição da ansiedade, a diminuição do estresse, né, ali. Então, isso vai contribuir muito, mas se eu começar a fazer isso no dia a dia e trazer isso para uma rotina diária de ter ali momentos onde eu vou trabalhar a minha respiração. Agora, se eu já estou no meio de uma crise de ansiedade, né, se eu encontro uma pessoa no meio de uma crise de ansiedade, não adianta, aí o comportamento deve ser outro, e não falar respira, porque aí realmente não vai ajudar. Não vai ajudar. Uma pessoa que é ansiosa, como que ela, agora falando, primeiro eu perguntei para você dicas da gente tentando ajudar, como essa pessoa consegue se autoajudar, vamos colocar assim, se ela tem esse problema e está atrapalhando, por exemplo, a rotina de trabalho, porque ela tem um cargo, seja ele qual for, mas aquilo está impactando no trabalho dela. Às vezes acontece ela chegar atrasada, ou a preocupação de não conseguir chegar no horário, não cumprir a meta, enfim. Como essa pessoa consegue, digamos assim, se autoajudar em situações, eu dei um exemplo de trabalho, mas pode ser em qualquer situação da vida. Volta para essa ideia, assim, né, de importante olhar para nós, né? Então acho que as pessoas precisam trabalhar muito essa ideia do autoconhecimento. Então perceber até que ponto está sendo normal. Então assim, eu tenho medo de ser demitida, né? De repente um profissional ali, nossa, tenho muito medo de ser demitido. Mas até que ponto esse medo ele faz sentido? Até que ponto você recebeu feedbacks negativos que realmente podem te levar ali a uma possível demissão, ou são cenários que a sua cabeça está criando? Né? Como que está o meu relacionamento? Será que meu relacionamento está bom? Eu me sinto segura, confortável aqui dentro desse relacionamento? Ou a minha cabeça está criando possíveis cenários de uma traição, de um abandono, que na realidade, quando a gente para e olha assim, fala, não tem. Né? Então, é importante olhar para o que é real, e porque o que a nossa mente está criando. Não é um processo fácil? Não é um processo fácil, porque a gente está falando que é um jogo contra a nossa própria mente, né? A nossa mente está criando e aí eu vou olhar para ver se está criando mesmo. Então, é nessa hora que essa pessoa precisa buscar ajuda profissional. É fundamental a ajuda profissional. Então, na terapia, porque nós vamos conseguir trabalhar situações, entender o que pode estar causando essa ansiedade, entender quais são os gatilhos, os ambientes, o que está deixando essa pessoa mais ansiosa, e também a ajuda medicamentosa. Então, às vezes, as pessoas têm um medo, assim, nossa, mas eu vou tomar um remédio, e se me gerar uma dependência, como que vai ficar, né? A gente percebe muito, eu percebo muito aqui no consultório, que as pessoas têm muito medo da medicação com a ideia de que pode gerar uma dependência. Mas hoje a gente tem no mercado medicações, assim, excelentes, que contribuem muito no processo da ansiedade e que a pessoa vai tomar por um tempo específico. Depois ela consegue fazer o desmame ali dessa medicação e ter uma vida normal. Então, a combinação da terapia com a medicação, então psicólogo e psiquiatra,
Com certeza uma pessoa com ansiedade, ela consegue melhorar a vida dela, ela consegue levar uma vida tranquila. E aí, dentro disso também, colocando as práticas da respiração, da atividade física, da alimentação saudável, da qualidade de sono. Isso vai fazer com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida. A ansiedade tem cura? A gente precisa entender assim, o que seria essa ideia da cura, né? Porque a ideia da cura, ela vem como algo que acabou e eu nunca mais vou ter. Exato, isso. Mas a gente precisa entender antes disso, assim, o que seria eu nunca mais vou ter? Porque se eu voltar a entrar em contato com ambientes de grande estresse, se eu voltar a ter contato com possíveis gatilhos que me levam a essa insegurança e eu não estar, de repente, ali com a medicalização em dia, com a terapia em dia, pode voltar. Mas aí não seria só uma ansiedade normal do dia a dia? Então, aí é onde a pessoa precisa estar sempre de olho nisso, né? Assim, mesmo com a medicação e com a terapia, pode ser que tenham cenários ali que ela fique mais ansiosa, que foi como eu comentei no começo, que é normal, né? Aquela ansiedade de uma sensação de medo. Né? Posso até citar um exemplo, eu morro de medo de barata. Então, se eu vejo uma barata, automaticamente eu me sinto ansiosa, porque eu já fico mais assim, no sistema de alerta. Do lugar, então... Não, aí eu fico parado esperando ela sair, a casa é dela. Na hora que ela quiser sair, ela fica à vontade. Então, eu entro nesse processo de ansiedade, eu me sinto ansiosa, eu fico parada. Eu falo, meu Deus, onde que essa barata vai agora? E deixo ela sair. Então, essa é uma ansiedade que a gente considera normal, tá tudo bem, né? Eu entrei nesse processo ansioso como uma segurança, né? Meu corpo precisa agir para caso essa barata voe ou ela venha na minha direção e eu estar preparada para ter uma reação. Certo. Então, isso é uma ansiedade normal. Agora, se é uma ansiedade, por exemplo, eu não vou entrar nessa sala hoje porque tinha uma barata ontem mesmo que mataram essa barata, mas pode vir outras, e aí eu tenho medo porque eu vou estar sozinha e pode vir um monte e elas podem subir em mim, aí eu vou morrer porque as baratas vão me atacar. Entende que esse pensamento ele já foi para um lugar que não é da realidade, é um lugar fantasioso, é um lugar até muito perigoso, porque vai trazer esse comportamento ansioso e é preciso que essa pessoa busque ajuda, é preciso que ela tenha esse olhar, esse cuidado. E aí, respondendo até a sua pergunta, assim, né, tem cura? Eu não diria cura, mas eu diria assim, essa ideia de observação. A gente vai ter uma melhora, a vida vai seguir, e se em algum outro momento eu perceber que não é só um medo de uma prevenção, de que eu preciso ter cuidado, mas sim um medo de que eu nem vou entrar em contato com aquela situação, aí é importante observar se não está voltando a ter ali uma ansiedade que a gente precisa ter uma atenção maior. Tá, eu perguntei isso porque assim, eu sempre tive muito, não vou dizer preconceito, mas muita dificuldade em pensar em buscar uma ajuda de terapia. Porque sempre me deu aquela sensação quando eu era menor, eu vou psicólogo, eu vou para lugar de eu não sou louco, né? Pra que eu vou procurar um psicólogo? Ou tipo, ansiedade, isso aí é frescura, isso aí eu resolvo, eu fico calmo, eu tomo um remédio, eu respiro. Você ainda encontra, você vê ainda essa dificuldade das pessoas procurar uma ajuda por achar que não é louco, ou porque assim, não, pra que eu vou... Isso aí vai passar, isso aí... Igual, eu acho que é porque é a minha fase, é uma fase que eu tô vivendo na minha vida, e daqui a pouco passa, então eu vou só perder tempo. Existe, você tem encontrado, você encontra, né? Infelizmente isso acontece muito ainda. As pessoas, elas têm, né, um preconceito, é algo que está muito enraizado até na nossa cultura, de que psicólogos são para loucos, medicamentos causam dependência, então as pessoas ainda têm um pouco desse medo, apesar da ansiedade ser um assunto que tomou tanto espaço ultimamente, que a gente tem visto com tanta frequência, e isso é legal, né, as pessoas estarem abertas a essas informações, mas sim, ainda existe muito esse preconceito, né, essa ideia de que, eu resolvo, eu vou fazer alguma coisa, é uma fase da minha vida, depois vai passar e tudo fica bem, e na verdade não, assim, não vai passar. Porque não é sobre a fase que você está vivendo, é sobre um comportamento que você vem tendo, é sobre uma disfunção aí do seu sistema, né, de funcionar nessa ideia de emoções, sensações, isso está desregulado e naturalmente não vai ser só agora. Vai passar essa fase da sua vida e virão outras, e mesmo com todas essas outras fases, se a ansiedade ela não for tratada, ela não vai aparecer, ela vai continuar, ela vai estar ali. Porque é difícil a gente admitir, né, que a gente tem um problema, porque as pessoas vão ficar sabendo, né? Nossa, você tá no psicólogo? Por quê? O que você tem? Tô com ansiedade. Como assim, ansiedade? Tipo, eu também tenho e não vou. Então a gente, né, eu imagino que talvez seja isso. A questão da criação que a pessoa tem, isso pode
facilitar ser uma pessoa mais ansiosa ou menos ansiosa, mesmo, dois irmãos cresceram no mesmo ambiente, ouviram as mesmas coisas, porque um desenvolve mais ansiedade do que o outro, sendo que os dois ouviram a mesma coisa, sejam positivas ou negativas, tá? Vamos colocar assim, vai ser igual. Aí falou, mas por que você é tão ansioso? Eu não era assim, eu cresci no mesmo lugar que você, por exemplo. A gente precisa entender que, assim, ainda que essas pessoas elas sejam filhos do mesmo pai, cresceram na mesma casa, tiveram a mesma educação, elas são pessoas diferentes. Elas, de alguma forma, vão para escolas diferentes ou estão inseridas em turmas diferentes, elas têm contato com outros ambientes. Então, isso já vai formando uma estrutura diferenciada de alguma forma. É muito comum que a gente perceba também a ideia da autocobrança. Mesmo que essa pessoa tenha ali o irmão que cresceu no mesmo ambiente, talvez ela desenvolva um processo de autocobrança muito maior. Então, eu preciso ser bom, eu não posso decepcionar meus pais, eu tenho que ter uma entrega boa, eu sou o filho mais velho, então eu tenho que ser o exemplo. E aí, essa pessoa ela vai criando na cabeça dela essas ideias de que ela não pode falhar, de que ela não pode decepcionar, de que ela não pode ser um problema para esses pais. E aí, tende a desenvolver, sim, uma ansiedade, porque ela começa a querer se controlar, assim, então eu não posso, né, e a ansiedade, ela tá muito ligada também a essa ideia do controle, é um desejo de querer controlar, então eu não posso falhar, eu não posso tirar nota baixa, eu não posso dar trabalho, eu não posso isso, eu não posso aquilo, e isso pode funcionar durante um tempo, mas não é um processo saudável, e justamente por não ser um processo saudável, essa criança, esse adolescente, ele vai começar a trazer características da ansiedade. E aí é onde os pais precisam, né, os pais, os responsáveis, estar atentos a esse comportamento. Então, o que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente? Não quer ir para a escola, está tendo alguma dificuldade? As crianças, elas demonstram muito ansiedade através do que a gente costuma chamar de birra. Essa criança está fazendo birra. E não é birra, às vezes é uma ansiedade, ela está com medo, ela está sofrendo, ela está angustiada. E aí ela vai tentar mostrar isso de alguma forma. Então, os adolescentes, as crianças, elas demonstram o tempo todo o que elas estão sentindo, mas a gente precisa ter um olhar atento para eles, né? E o adolescente, ele demonstra, mas muitas vezes ele quer ficar no quarto, trancado, sozinho. E não é porque é normal de adolescente, é porque esse adolescente, ele está num processo ansioso. Então ele quer ficar no quarto sozinho para não passar vergonha, para não sofrer nenhum tipo de constrangimento, para não desagradar ninguém, para não perder o controle do ambiente que ele está. Então o ambiente dentro do quarto dele é um ambiente seguro, ele tem um controle daquilo ali. Como que ele vai sair? Como é que ele vai se expor? Então são comportamentos ansiosos que o ambiente familiar tende a contribuir para que eles existam, para que eles apareçam. Então, talvez pais que cobram muito, que são muito rígidos, que exigem demais, que querem, olha, se você chegar aqui com a nota menos que 9, não precisa nem trazer o boletim. Nossa. Então, assim, isso acontece muito, e vão gerando adolescentes ansiosos, assim, que falam, meu Deus, eu não posso decepcionar, o que eu vou fazer? Então, o ambiente acaba influenciando muito. E hoje em dia, assim, por mais que a questão da ansiedade está muito em alta, é muita falta de informação que eu tenho. Por exemplo, eu estava conversando com um psicólogo e eu falei para ele assim, quando eu era pequeno, eu já sofri muito bullying. Só que não existia esse termo bullying. A gente... era normal, zoado, né? Tá zoando. Tá zoando a gente. E aí, a gente encontra hoje os jovens sofrendo as mesmas coisas, bem parecido, e a gente fala, frescura, eu passei por isso aí e não senti nada. E aí eu perguntei para ele, eu não sei se é a mesma coisa que eu estou te perguntando, porque assim, a gente que passou por isso, no meu caso que eu passei, quando eu vejo alguém passando por isso, a minha tendência é pensar assim, tá bom, mas eu passei por isso e estou vivo, por que você não pode passar? Por que você tem que procurar médico? Por que você tem que passar por um monte de coisa? E aí ele fez um comentário assim, não é porque você não teve ajuda que não era importante, ou que não precisava ter sido lidado. Tinha que ter sido lidado. E talvez, para algumas pessoas, carregam isso até hoje. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Mas talvez tenha pessoas que carregaram, seja qual o motivo for de bullying que ela sofreu na escola. Como a gente pode ajudar as pessoas por essa falta de informação? Porque eu acho que tem muita gente que talvez acha que é frescura por esse ponto. Porque ela sempre viveu com isso, ou sempre já passou por situações, só que ninguém nunca ligou, ninguém nunca se preocupou. Vai no psicólogo. Por exemplo, eu trabalhei com uma moça uma época que ela chegou num nível de, eu não sei se era estresse ou ansiedade, tá? Que ela travou, ela começou a chorar. E aí todo mundo veio o que estava acontecendo e tal, e era por causa do trabalho, esse que era um trabalho muito estressante.
e ela começou a chorar, assim, tanto que depois ela teve que procurar uma ajuda. A tendência de algumas pessoas conversando era assim, que frescura, meu, eu não aguenta nada. Eu passei por isso aí, eu trabalho no mesmo departamento e não tô assim. Por que ela tá assim, né? Pela essa falta, eu tenho essa impressão que seja pela falta de informação, porque a pessoa passou e ela acha que o outro tá passando e que é frescura dela, né? E aí tem um grande problema, porque assim, as pessoas têm essa tendência, né? Nós temos essa tendência de canalizar as coisas. Então, essa moça, ela estava vivendo um estresse dentro do ambiente de trabalho e ela conseguiu demonstrar isso dentro do ambiente de trabalho. Que bom. Mas tem pessoas que canalizam isso, leva para casa. Aí chegam em casa, são super estressadas, ou que leva para outros ambientes onde ela frequenta, onde ela tá, e aí ela acaba, né, assim, chegando ao ponto de não dar conta mais dessas emoções. E fala, nossa, mas é tão tranquila a nossa casa, nossa, mas assim, não é o problema, não é aquele ambiente mais, mas é o que ela canalizou de outros lugares que ela veio e vai, de alguma forma, trazendo isso para o dia a dia. E se não for com outras pessoas, às vezes é para com ela mesma. Então, assim, mas imagina, a gente trabalha no mesmo departamento e eu não sinto nada, então é frescura o que ela tá sentindo. Tá bom, você não sente nada. Daí nós vamos entender, vamos investigar, muitas vezes é uma pessoa que não gosta de ter contato, que não gosta de sair, que tem dificuldade de fazer amigos, que é o famoso, eu só gosto de ouvir, eu sou um bom ouvinte. Na verdade, não. Na verdade, essa pessoa, ela tá com características bem ansiosas, inclusive, mas ela ainda não se deu conta, por falta de conhecimento, ou por falta de se permitir saber as coisas mesmo, né? Muito de uma cultura onde, principalmente quando a gente fala de homens, assim, não pode sentir, não pode sofrer, a vida tá aí, você é homem, não chora, vamos trabalhar, vamos produzir, você tem que entregar. E assim, não dá, né? Não dá. Essa pessoa, em algum momento, ela vai, de alguma forma, demonstrar que as coisas estão desalinhadas, desorganizadas. Eu costumo dizer que o nosso corpo, ele vai falar de alguma forma. Ele vai parar a gente de alguma forma se a gente não conseguir externalizar o que está sentindo, né? A dor, o incômodo, o bullying. E aí é legal essa fala que você trouxe, assim, né? Porque na infância eu sofri bullying, eu não sabia que era um bullying, né? Naquela época, realmente, a gente falava, fulano me zoou, o outro tá me zoando, e ele zoa também, tá tudo certo. Sim. Mas, assim, até que ponto isso é um zoar, né? Como se é dito, ou é pegar uma característica física dessa pessoa e começar a fazer uma brincadeira, né? Que eles trazem como uma ideia de brincadeira, mas que vai gerar um sofrimento, que vai gerar uma angústia, que vai gerar um medo de sair, que vai gerar um medo de aceitação, que vai gerar um medo de fazer amigos, né? Porque, nossa, tá uma rodinha ali de 5 ou 6 falando da minha característica, então os outros não vão me aceitar. Então, é diferente? Você também merecia ter sido olhado, ter sido cuidado, ter recebido um espaço onde você pudesse chegar e falar, está acontecendo isso e está me incomodando, né? Porque naquela época era assim, mãe, tô sofrendo, um amigo tá me zoando por conta disso. Mas é assim mesmo, fala alguma coisa dele também, tá tudo certo. Eu nem falava, né? Eu nem falava. Ou nem falava com a mãe, né? Sofria sozinho, porque imagina, eu sou homem, eu tenho que aguentar, né? Vou ficar reclamando disso com a minha mãe. E hoje não, hoje, e isso a gente tem feito bastante, né? Inclusive a Clínica Multi tem feito algumas ações dentro de escolas aqui na região, e quando a gente leva para os alunos essa ideia do bullying, é muito nesse lugar dos possíveis sofrimentos que isso vai acarretar. Então não é só na infância, o bullying ele deixa marcas para a vida adulta. Então essa pessoa ela precisa de acompanhamento, ela precisa de acolhimento, ela precisa desconstruir esse medo, essa angústia, para que ela consiga ser uma adulta saudável. Como você disse, hoje eu estou bem tranquilo com isso. Então, de alguma forma, você conseguiu elaborar. Você conseguiu passar por isso e conseguiu seguir sua vida. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que ficam presas ali no bullying que sofreu. Então, o medo da aceitação, a característica que realmente pode incomodar muito. Então, não tem como, né? As pessoas precisam buscar ajuda, elas precisam desse espaço de fala, de escuta, de acolhimento, de segurança, para conseguir elaborar, né? Porque não é igual para todo mundo mesmo, ainda que venham de famílias, né, da mesma família, do mesmo ambiente, mas cada um vai sentir e demonstrar o sentimento de um jeito diferente. Interessante, muito bom. Bom, a gente está partindo aqui para a parte final. Eu queria fazer uma outra pergunta. Até em que momento o estresse e a ansiedade, eles deixam de ser... Porque eu tenho uma sensação que é muito parecido, tá? Em que momento que muda? Isso aqui já é mais estresse, isso aqui é mais ansiedade.
bem nesse sentido, assim, o estresse, ele tá muito atrelado a um tempo. Então, eu estou estressada hoje, porque eu vou ter uma apresentação amanhã, eu vou ter uma palestra amanhã, então eu estou muito estressada, eu estou preocupada, eu tenho que montar minha apresentação, eu tenho que cobrar, eu tenho outras coisas para fazer, eu estou com medo de falar sobre esse tema. Isso vai me gerando um estresse, porque, né, são várias cobranças, vários pensamentos. Eu não sei se o pessoal vai gostar do assunto, eu não sei como que vai ser a palestra, é um público mais exigente, então isso vai me gerando um estresse à medida do que eu vou trabalhando para construir o que eu vou fazer, vou entregar amanhã, por exemplo. Mas aí amanhã, depois que eu terminar a palestra, que tudo acontecer, eu vou respirar fundo e falar, acabou, tá pronto. Entreguei minha palestra e vida que segue. Isso é um comportamento de estresse. Então o estresse, ele tem um começo e tem um fim. Ele tem essa ideia de que é um processo, é alguma coisa. Então, eu vou ter uma entrevista hoje, eu vou ter um podcast hoje, eu tô muito ansiosa, eu tô preocupada, eu tô estressada, porque eu não sei o que eu vou falar, eu não sei quais são as perguntas, eu não sei como que eu vou reagir. Isso é um estresse. Mas quando esse evento terminar, tá tudo bem, foi bom, a vida seguiu. É um estresse. Agora, a ansiedade, ela pode ir para um outro lugar de querer desmarcar esse evento. Assim, olha, eu não vou dar conta. Não vou dar conta, é melhor desmarcar, cancela, eu não vou conseguir ir, porque é muito difícil, porque eu não vou dar conta, porque podem ter perguntas que eu não vou saber responder. Então, quer dizer, a pessoa já está pensando em coisas que nem aconteceram e que podem nem acontecer. Pode ser que o público nem faça a pergunta, ou que fale uma coisa ou outra, e aí vai muito depender dela de como vai conduzir esse evento, mas o medo de errar, de falhar, de passar vergonha, é tão grande que ela prefere cancelar. Então, a ansiedade, a gente precisa ter muito cuidado, porque ela tende a nos levar para um lugar de paralisação. A gente fala de uma ansiedade generalizada, um processo ansioso grave, isso é muito comum de nós vermos dentro do consultório, com outros pacientes, a paralisação. Essa pessoa, ela para. Ela tem planos, ela tem sonhos, ela tem vontades, mas ela não consegue agir. Por achar que vai acontecer algo que nem vai acontecer. Que nem vai acontecer. O medo excessivo, a preocupação, o medo da inadequação, o medo de não ser bem quisto, bem recebido. Então, são tantos medos que englobam dentro da ansiedade, então é melhor eu não entrar em contato. Então é melhor eu não ir. Melhor eu cancelar. E aí isso vai impactar em tudo, né? Vai impactar na vida profissional, vai impactar no relacionamento, vai impactar na família. Então, assim, é um efeito dominó, né? Todo mundo vai sentindo ali de alguma forma. É verdade. Bom, eu acho que a gente falou sobre bastante coisa. Tem algum ponto ou algo que você veja que é importante falar que a gente não mencionou aqui, Thalita? Olha, eu acredito que só pensando assim, né, de repente na ideia de uma pessoa que já está numa crise ansiosa, né? Então a gente percebe que a pessoa está ali numa crise de ansiedade, o que eu posso fazer? Porque daí ela já está ansiosa. Acho que nesse momento o que a gente pode tentar fazer para ajudar essa pessoa é chegar e dar um abraço e falar, olha, eu tô aqui com você. Porque você precisar. Eu tô aqui. Você quer sair? Você quer tomar um sorvete? Você quer passear? Vamos no shopping? Você quer fazer alguma coisa? E aí são dois comportamentos. Primeiro eu acolho, eu transmito segurança, olha, eu tô aqui com você, e depois eu tento mudar o foco. Vamos fazer outra coisa? Isso ajuda a pessoa que já está num processo ansioso. Não adianta eu falar para ela, respira, porque ela não vai conseguir respirar. A última coisa que ela vai conseguir fazer é respirar, porque ela já está tão ofegante da respiração ali, da ansiedade, que ela não vai conseguir. Isso vai gerar mais sofrimento, mais angústia, e o pensamento de, nossa, é ridículo, né? Olha, a pessoa está invalidando o que eu estou sentindo. Então, a melhor coisa a fazer é oferecer acolhimento e tentar mudar o foco naquele momento. E depois conversar com essa pessoa. Falar, olha, Fulano, realmente, você teve uma crise de ansiedade, então acho que está mais do que na hora de buscar ajuda. Se você ainda não buscou ajuda, chegou a hora. Mas no momento que a pessoa está com crise de ansiedade, não adianta. Ela pode respirar. Ela está em sofrimento, ela está sofrendo, ela está angustiada. Você falar, respira é a última coisa que ela vai conseguir fazer. Ou falar que é frescura. Não, de vai jeito olhar, nenhum. Vai beber uma água, lavar a louça. Isso aí vai deixar a pessoa pior ainda. É pior, porque é um sentimento de inadequação, né? De invalidação. Então, assim, a pessoa já está achando que ela não é boa, que ela não é benquista, que ela não é aceita. Aí você ainda chega e traz uma fala que inferioriza o sentimento dela. É mais ainda essa ideia de que é menos importante. Legal. Thalita, obrigado. Eu que agradeço. Acho que foi um bate-papo muito interessante. Muito sobre a ansiedade. Tem muito mais coisa, imagina, a ser falado, né? Com certeza, aqui nós poderíamos passar aqui o dia todo falando sobre isso. A gente pode marcar depois uma outra oportunidade para falar um pouco mais, talvez esmiuçar um pouco mais sobre a questão da ansiedade,
Mas, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho. Espero ter conseguido ajudar e contribuir de alguma forma. E se em algum outro momento for possível, nós estaremos aqui de novo para poder falar. Maravilha, foi muito bom, com certeza. Pessoal, então, para vocês que nos acompanharam até aqui, não esqueça de dar o like, compartilhar, curta, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho, que é muito importante. Também agradecendo a nossa apoiadora, a Marinalva Menezes Corretora, tem as informações dela aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. E para vocês, muito obrigado e até o próximo episódio.